Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Débora, esse aqui é o 52 livros. E pro vídeo de hoje eu quero contar pra vocês tudo que eu li em novembro. Acho que teve alguns livros que apareceram aqui, né, obviamente nos vlogs, mas teve mais do que isso, então eu quero contar pra vocês cada um deles. Antes da gente começar a falar um pouquinho das estatísticas, né, acho que eu já comentei aqui algumas vezes, eu uso o aplicativo Storygraph pra anotar minhas leituras, né, dar nota e tal. Ele faz alguns gráficos bem interessantes. Ele fala qual que é o mood dos livros que tu leu, ele fala se ele é rápido, devagar ou médio de ler, né, o passo dele. Número de páginas, se tu leu livros grandes, médios ou pequenos, ficção, não ficção, gênero, formato, linguagem e também número de estrelinhas, número de páginas lidas, enfim, completíssimo. Então eu não vou falar sobre todos eles, que acho que não importa, mas vou começar pelo mood de cada um. Então esse mês, né, em novembro, eu tô gravando em dezembro já, mas então mês passado, novembro, eu li livros que foram majoritariamente misteriosos, relaxantes, levinhos, esperançosos, dark, tenso, desafiadores, aventurosos, reflexivos e informativos. Mas os quatro principais são misterioso, relaxante, levinho e esperançoso. Mudei bastante de outubro para novembro, né? Aí o que eu li 11% não ficção, 89% ficção, então esse 11% é relativo a um livro só. Os gêneros, eu vou falar só dos dois gêneros mais lidos, tem vários aqui, ele elencou todos, né? Porque alguns livros têm mais de um gênero. Enfim, então os dois que eu mais li foi LGBTQIA+, e fantasia, então são 5 LGBTQIA+, é que assim, também, os gêneros, eles são mais, como cada livro é mais de um gênero, então por isso que tem uma lista longa, aparecendo vários livros, não quer dizer que eu li somando tudo isso, né, porque eles entram em mais de uma categoria. E aí, então, um livro digital e 8 impressos, 6 foram em inglês, 3 em português, e eu tive bastante 5 estrelas esse mês. Então vamos começar pro primeiro livro que eu li, que foi O Beijo do Rio, do Stefano Volpe. Nessa edição aqui da Tag, que é da Ana Júlia, é belíssimo. Eu gostei bastante dele, eu li pro Clube do Livro do GF, que eu falo bastante aqui, né? Eu gostei bastante dele, achei que ele é bem misterioso mesmo, ele é bem rápido de ler. Chega um momento que ele te prende super, né? Acho que eu já falei várias vezes desse tipo de livro aqui, aqueles livros que parece que te pegam pelo pescoço e falam tipo assim, agora a gente vai ler até o final. Vamos, né? Vamos ler correndinho. Eu gostei bastante, acho que tem esse elemento bem misterioso. Ele é um dos livros LGBTQIA+, aqui da lista, porque tem relações homossexuais ao longo do livro, não explicitamente, né, relações afetivas, pra quem se importa com isso, né, ele não é um livro hot, então tem esse tipo de afetividade presente no livro, mas ele é majoritariamente um livro de mistério, meio crime policial, porque o personagem principal, ele é um jornalista, e aí uma amiga dele, da cidade dele, do interiorzinho, chama ele falando, o fulano morreu, ele se matou, eu queria que tu investigasse porque eu não acho que ele se matou. Então ele vai pra cidadezinha do interior, a família dele é de um culto, tem um culto muito forte na cidade, né, meio que comanda a cidade esse culto. E aí uma coisa que eu achei um pouco, que eu não sei se eu gostei muito, eu dei 5 estrelas, mas quanto mais eu penso, acho que talvez eu tiraria uma estrela, porque acho que o final foi muito, sabe meio Agatha Christie, tipo, quando mudou tudo. Ela não deu nenhum indício de que ia pra esse lado só pra te enganar, assim, faltou um pouco isso, acho que tem bastante, aparecem outros personagens na hora certa pra ajudar ele em algumas coisas, e a conclusão do que é o grande mistério desse livro apareceu muito rápido, assim, muito no final, tipo assim, tu tá lendo, assim, a história está progredindo, nananã, lá nas, não sei quantas páginas tem, mas durante 260, 270 páginas, e aí as últimas 30, acontece tudo e é resolvido, sabe? Então eu não sei se eu gostei muito disso. Na época eu tinha gostado bastante dele exatamente por ele ter sido tão veloz, assim, por ter engajado tanto, né, ter envolvido tanto, mas acho que esse final realmente foi um pouco apressado, poderia ter elaborado um pouco mais, mas de modo geral é um livro que eu recomendaria super, né, é um autor brasileiro maravilhoso, tô bem curiosa já de ler outros livros dele, então eu recomendaria bastante pra quem gosta de crime, mistério, investigação, ele é bem legal, ainda mais se passa numa cidadezinha do interior, acho que tem bastante elemento assim
que tu consegue identificar como algo que realmente é muito brasileiro, assim, puro suco de Brasil, que acho que quando a gente lê alguns outros livros gringos não tem tanto, né? Então, por esse motivo, recomendo super, gostei bastante. Depois de Beijo do Rio, o próximo livro que eu li foi Legends in Lattes, do Travis Baldree. É um livro de cozy fantasy que eu tô ouvindo falar muito nos gringos. Esse é um tema recorrente aqui dos meus vídeos, né? Os gringos falam, eu tô como, ai, quero ler. Aí eu consegui, então eu reservei ele no Libby, que é um aplicativo que tu consegue acessar bibliotecas americanas. Então eu reservei ele, chegou... E aí eu fui direto ler, porque eu nunca tava muito curiosa. Realmente ele eu espero que ele venha em breve pro Brasil, porque ele é muito gostosinho. Ele é uma fantasia que, assim, zero difícil de ler, assim, a construção de mundo quase não existe, porque não precisa, sabe? Esse livro é sobre uma ogra que resolve largar dessa vida de caçar recompensa, de matar pessoas, essa vida nômade, e ela resolve então abrir um café numa cidadezinha. Então tem várias outras criaturas, então ela contrata uma súcubo pra ser ajudante dela. Aí tem lá pelas tantas aparece um padeiro que eu não entendi até agora qual que é... Que criatura que ele é, porque ele é tipo como se fosse um ratinho inteligente. Eu não entendi direito, mas é o tipo de coisa que assim, também não precisa entender. Então é todos os desafios, né, dela construir esse café, e o passado dela volta à tona atrás de coisas dela, assim. Só que ele realmente é muito levinho, ele realmente é bastante confortável, aconchegante, né? Cozy Fantasy traduz pra fantasia aconchegante. Então realmente não tem grandes desafios, não tem grandes aventuras, ele se passa todo mais ou menos em torno desse café. Então não tem construção de mundo, vai pra lá, vai pra cá, assim, né, que nem Senhor dos Anéis, que vai até lá longe, volta, e todas as aventuras que acontecem no meio disso. Não, ele é bem... acontece num lugar só, não tem grandes construção de mundo dentro da fantasia. Mas ele é muito, assim, ó, ele realmente é muito aconchegante, é um abracinho. Eu achei muito gostoso, eu espero que eles traduzam logo. Ele realmente tá bem hypado, ele tá concorrendo como melhor fantasia no prêmio do Goodreads de final de ano, que é um prêmio que é super antecipado, assim, do que as pessoas mais gostaram. Então eu espero que venha logo pra eu poder recomendar mais, e eu, tipo, realmente amei. E aí, então, o segundo livro que eu li, eu não vou falar muito porque eu falei dele no vlog, né, que eu tava convidada. Esse aqui é o The Savage Song, da Victoria Schwab, que é uma duologia, monstros, não sei o que. Eu comprei já o segundo, acabei não começando ainda. Eu preciso admitir que, assim, ainda bem que eu fiz o vlog pra lembrar o que eu achei dele, porque eu não tenho absolutamente nenhuma memória mais. Acho que eu tava realmente bastante doente, né, tava bastante me recuperando ali no meio, nem me recuperando ainda, tava no meio de estar convidada. Então eu não me lembro muito dele, eu lembro que eu gostei, serviu seu propósito, mas eu lembro muito pouco, assim, dele. Acho que realmente é um livro mediano, 3 estrelas. Ainda bem que eu não precisei pensar muito pra ler ele. Era, como eu falei várias vezes naquele vlog, né, era o que eu precisava. Então não tem muito o que dizer dele. Assistam aquele vlog, eu vou linkar num dos cantos aqui, ali embaixo, não sei. Mas é um livro que eu recomendo por ele ser, assim, é isso, é uma fantasiazinha, levinha, rapidinho, gostosinho, envolvente. Não precisa de nenhum neurônio pra tu ler um livro desses. Então, assim, pras férias ou quando tu tá realmente meio cansado, burnoutado, exausto, sei lá, ou só quer alguma coisa pra se distrair que tu não precise pensar muito. Bem um livrinho de final de semana, assim, recomendo, ele é bom pra isso. Então o livro seguinte que eu li foi O Quarto Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse aqui era um dos minhas metas do ano de ler. Até quando eu li O Beijo do Rio, eu peguei esse aqui e elenquei mais outros 3 livros brasileiros pra ler na sequência. Comecei um vlog disso, mas não deu, assim. Eu realmente subestimo ou superestimo muito as coisas que eu consigo fazer, mas também tá tudo bem. Tem um formato que eu quero muito fazer de vlog, que eu talvez tente nas férias, não sei. Ou, enfim, é um que precisa de realmente mais tempo. E eu leio muito dependendo do meu humor, então se eu elenco 5 livros, nem sempre eu vou querer ler realmente aqueles 5. Mas eu ainda quero testar esse formato, então talvez vocês vejam isso no futuro. Mas então li, que era minha meta do ano. Eu não sei muito o que dizer desse livro, assim, porque ele é uma não ficção, então eu acho que não tem muito como... Ai, não gostei de uma não ficção, não gostei da vida dessa pessoa. Tipo, não tem como, né? A vida dela foi realmente uma vida muito difícil. Aqui ela fala bastante, se passa durante 1 ano e meio da vida dela, é baseado nos diários dela. Ela é uma favelada, contando de como ela tá criando os 2 ou 3 filhos. Tô sabendo muito, eu acho que são 2.
como que ela tá criando os 2 filhos, sendo uma catadora de papel, de metal, de lata, enfim, no Brasil dos anos 60, 70, uma vida de muita pobreza, mas tem umas coisas que realmente, assim, que eu vou dizer, não é que eu não gostei da vida dela, eu não gostei de como ela conta, acho que tem vários momentos que ela critica coisas que acho que são muito da sociedade da época, de criticar outras mulheres, ao mesmo tempo que ela é uma favelada, acho que ela tem muito isso de que, tipo, como se ela... eu sou, mas eu não sou, porque ela critica muito o espírito das outras pessoas, ou como as outras pessoas lidam com essas dificuldades de uma forma um pouco arrogante, assim, que eu não sei se eu gostei muito disso. Não é um livro que eu posso dizer, tipo assim, eu não recomendo por causa disso. Acho que é um livro importantíssimo de se ler, exatamente pelo tema que trata, mas é realmente isso, assim, talvez é um clássico. Sim, às vezes acontece isso comigo, um clássico, tipo, não é, a culpa não é do livro, a culpa é minha, talvez, de não ter me conectado, mas eu acho que segue sendo um livro importante e importantíssimo pra compreender um pouco mais da nossa história, pra compreender um pouco mais vidas que são muito diferentes das nossas também, então não posso deixar de recomendar, embora eu particularmente não tenha me conectado, não tenha gostado tanto assim desse. Então, depois do Quarto de Despejo, eu li o The Hacienda, eu falei um pouquinho dele no vlog do meu 100º livro do ano. Eu gostei bastante, ele é realmente essa mistura, que de novo eu não li Rebecca ainda, mas o tema de Rebecca é uma mulher se casa com um cara, vai morar na casa dele, só que ele teve uma esposa que faleceu antes dela. E aí é todo como o espírito, tanto literal quanto figurativamente, ainda habita aquela casa, né? Toda essa herança dele ter tido uma esposa antes, será que eu sou tão boa quanto ela? O que aconteceu? Esse mistério que tem em torno disso. E ele também tem bastante aspectos do gótico mexicano, que é muito essa casa assombrada, meio distante de tudo. Aqui é uma casa de fazenda, né? Em gótico mexicano é uma mansão mais clássica de mansões assombradas, aqui é uma casa de fazenda, mas ele é super envolvente, eu gostei bastante, assim, de como o relacionamento entre os personagens vão evoluindo. Eu ouvi em audiobook, eu achei muito rico, porque são 2 atores, né, então, é contado por 2 vozes, que é a Beatriz, que é a nova esposa, e pelo padre Andrés, que é um aliado da Beatriz, e aí conta um pouco do passado dele, quem que ele é, como é que ele chegou ali, como é que ele virou padre, qual que é a importância dele pra comunidade. Da Beatriz também, como que os empregados da casa estão um pouco reticentes com ela, entender quem que ela é, como tratar ela também. Tem a questão também da irmã do marido, que também trata ela de uma forma meio distante, meio grosseira, às vezes é meio amiga, às vezes é meio grosseira, mas de um modo geral eu gostei muito. O audiobook é muito envolvente. É chatão, né, ficar falando de livros que eu li em inglês, sendo que eu sei que não é todo mundo que lê inglês, assim, é uma parcela razoavelmente pequena da sociedade, mas eu tenho curiosidade sobre esses livros e é aí que eu vou te dizer. Eu leio conforme meu humor. De novo, eu reservei ele no Lib, quando ficou disponível eu falei, é ele agora, não vou conseguir me aguentar. Gostei muito dele, recomendo. E aí então depois eu li o Mistborn, que foi meu livro 100 do ano, então de novo, não tem muito o que falar, assistam o outro vlog que eu falei bastante dele. No outro vlog teve um negócio que eu acabei não comentando, assim, na empolgação, que é sobre um pouco da construção de relacionamento dos 2 personagens principais em específico, né? O Cal, ele é um personagem que no começo da história conta que ele tem uns 30 e poucos, a Vin tem uns 16, e aí vai contando um pouco também da história do Cal, da esposa dele que faleceu, e aí vai contando um pouco do relacionamento que ele tinha com a esposa falecida, as vontades dele de ter filhos, de como que era a personalidade dela, como que é a personalidade dele. E aí então a gente vai vendo um pouco o quanto esse carinho que o Cal tem pela Vin, esse cuidado, essa vontade de protegê-la, mas ao mesmo tempo de entender ela como uma pessoa que já viveu horrores, já, apesar de nova, também tem suas vontades, tem seus desejos, também quer participar dessa revolução, e o quanto é uma relação muito paternal que eu achei muito bonita. Eu acho que dos livros que eu já li de fantasia, raramente mostra esse tipo de relacionamento, assim, que é um relacionamento que é meio que, não é adotivo porque ele não adotou ela, mas esse relacionamento de amizade, proximidade, que é muito pautado nessa questão mais paternal, assim. Esse tipo de relacionamento eu acho que é muito bonito de se ver, eu gostei muito, foi realmente um highlight do ano, eu amei ter lido esse livro, foi perfeito, enfim, tô muito feliz. E aí então eu li The Tea Dragon Society, que eu mostrei pra vocês no unboxing da Black Friday. Na sequência eu já li também
o The Tea Dragon Festival. São 2 livros muito bonitinhos. Esse aqui é outro também que trata, que tem questões LGBTQIA+, ao longo do livro. Mas assim, ele é completamente fantasia, pois dragões. E aí tem um dos personagens principais de ambos os livros. Um dos personagens principais é uma criatura que se relaciona com um cara, mas assim, de novo, nada é explícito, acho que é só importante falar sobre, para quem se interessa, ler de uma forma mais diversa, né, ver diversidade nos livros que tá lendo. Mas assim, ele gira realmente bastante em torno dos dragõezinhos. Eles são muito bonitinhos. No final do primeiro livro aqui, eu até chorei no final, quando acontece um negócio aqui em relação a um dos dragõezinhos, porque é muito bonitinho. Aqui no final até tem tipo um glossário de quem são os dragõezinhos. Ai, não é a coisa mais lindinha, eu me apaixonei. Eles são bem rapidinhos de ler, eu li em um dia, né, são HQs. Eu li bem rapidinho, porque eles são HQs, né, tem pouquinho. O primeiro é até mais curtinho que o segundo é mais grossinho. Mas eles são uma gracinha, recomendo muito. De novo, editoras brasileiras, se agilizem, já tem os 3, então é só trazer, belíssimo, fazer um box bem bonitão, ia ser tudo. Então assim, amei, recomendo. E aí por último eu li mais um do Clube do GF, que é o Como Se Fôssemos Vilões. Eu me atrasei pra discussão, eu realmente não consegui ler. De novo, lá no vlog do 100º livro do ano, foi um dos livros que eu falei, preciso ler pra isso. Mas aí eu acabei demorando mais do que eu esperava pra ler Mistborn, que também tá tudo bem. Então eu me atrasei pra discussão, mas aí eu assisti a live depois, tá salva, tanto no canal do GF quanto do Livraria em Casa, que foram os 2 que participaram da discussão, então eu assisti a discussão depois. Eu gostei, eu achei que eu fosse gostar mais do que eu gostei, mas ainda assim, chorei no final, me empolguei. Ele realmente foi um livro bem viciante, assim, eu acabei lendo em uns 2, 3 dias, porque eu me empolguei super. Era um livro que eu tenho curiosidade há muito tempo de ler. Foi um livro que também foi bastante falado na gringa quando saiu lá. Ele saiu agora em novembro pela Nasci. Tem alguns momentos, assim, acho que teve umas 2 páginas que, assim, precisava ter dado uma outra revisada, porque tem uma letra sobrando, tem uma frase sobrando, mas isso não diminuiu nada a minha satisfação com o livro. Ele, assim, como ele é um Dark Academia, como diversos Dark Academias, eu acho que tem uma crítica muito grande que as pessoas fazem, que algumas pessoas não gostam, eu particularmente gosto, que ele é bastante pretencioso. As pessoas às vezes chegam a conversar em shakespeariano, porque assim, ele é um livro que trata sobre 7 alunos de uma escola, de uma universidade de teatro, que é focada em Shakespeare. Eles só estudam Shakespeare para serem atores shakespearianos, que eu sei que é uma escola de teatro também, é um estilo, né, de se aprender teatro, ser shakespeariano, como que tu interpreta. E aí tem uma morte, um deles morre, a gente descobre ali no meio, eu não sei se aqui no final fala quem que é, então eu não vou falar, mas a gente sabe que um morre porque ele começa falando já sobre o nosso personagem principal, que é o Oliver, saindo da prisão por ter ficado 10 anos na cadeia, cumprindo pena por ter matado esse colega. E aí ele vem meio que falando que assim, a história não é só essa, e aí a gente fica o livro inteiro pra entender que história é essa que aconteceu, quem que realmente matou esse colega, se foi o Oliver, se foi outra pessoa, o que que acontece, assim, ele é bem envolvente. Uma coisa que eu gostei bastante, assim, claro, eu nunca li Shakespeare, já assisti adaptações, Shakespeare Apaixonado, um Romeu e Julieta da vida, mas eu nunca li, e eu gostei porque aqui, como eles trazem algumas peças de teatro no contexto do que os personagens estão passando, eu achei que pelo menos o dia que eu tentar ler, eu talvez consiga entender melhor, porque eles colocam muito como eles estão se sentindo nessas peças, assim, e eles leem, aparecem assim pedaços de sonetos de Shakespeare, então eu acho que lendo dessa forma eu consegui um pouco mais de contexto. Eu sei que uma das coisas que eu já li sobre ler Shakespeare é o quanto é difícil ler Shakespeare, que ele é mais apropriado de tu, por exemplo, ler declamando, mesmo que seja pra ti mesmo, assim, até pra entender as pausas, pra entender um pouco qual que é a emoção, ou então assistir peças de teatro, que afinal eles são peças de teatro, que tu consegue também entender melhor o que que é cada coisa, porque eu tenho, acho que 1 ou 2 livros de Shakespeare que eu comprei porque é uma vontade de ler um dia, eu já passei os olhos, assim, então, e eu entendo que é difícil, tipo, tu fica meio, o que ele quis dizer aqui, porque também é um inglês mais antigo, né, então eu acho que esse formato aqui foi um bom, sabe, livros que tu lê e tu pensa, que vontadinha de ler algo que fale sobre isso. Assim, por exemplo, eu li ano passado Canção de Aquiles e me deu muita vontade, eu gosto bastante de mitologia grega, mitologia egípcia, etc.
Então foi um livro que me deu muita vontade de ler mais coisas sobre mitologia grega, que acabou que eu li Odisseia no começo do ano. Então esse livro aqui eu acho que é um que também dá essa coceirinha do tipo assim, acho que eu queria saber mais de Shakespeare, sabe? Então eu recomendo muito, não só por isso, eu gostei bastante do livro. Eu acho que pra mim ele é um 4 estrelas, assim, eu queria ter dado 5, eu queria ter gostado mais. Mas enfim, gostei bastante. Eu acho que é o tipo de coisa que assim, eu não sei porque que eu não gostei mais do que eu gostei, que se não conectou. Acho que talvez conforme eu for pensando mais sobre ele ali lá ano que vem, se eu achar que é um livro que ficou muito na minha cabeça, porque às vezes acontece isso, termina de ler um livro e aí tu pensa, eu gostei muito, não sei o quanto que eu gostei, mas aí dá 2, 3 vezes esse livro segue um pouco assim na tua cabeça, então tu sente que realmente ele mexeu contigo, que tem algo ali, então às vezes, sei lá, aumenta, ou então que nem o Beijo do Rio. Conforme o tempo foi passando, cara, acho que realmente na emoção do momento dele ter sido tão envolvente, eu achei que ele era um 5 estrelas, mas depois que passou, assim, com uma certa distância, eu consegui entender que talvez não, e aí entender quais os motivos. Então talvez ele vire umas 5 estrelas no futuro, não sei. Mas então esses foram os livros, os 9 livros que eu li em novembro. Espero que vocês saiam desse vídeo com alguma indicação, com alguma vontade. Me contem o que vocês acharam, se tem algum livro aqui que tu quer ler. Se ainda não é inscrito, se inscreva, dá um joinha, que isso ajuda bastante em engajamento no YouTube, entregar meus vídeos para mais pessoas. E até a próxima!